Olá, boa noite para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Depois de exatos 20 anos do início das tratativas, Mercosul e União Europeia fecharam hoje um acordo histórico de livre comércio. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participaram da última rodada de negociações em Bruxelas, na Bélgica, e conversaram com a imprensa. O chanceler brasileiro destacou a importância do acordo para o bloco e especialmente para o Brasil. É um acordo estratégico, de que é uma iniciativa que vai se traduzir num impacto extremamente positivo em toda a economia brasileira. Vai criar mercados para praticamente todos os setores da economia, vai aumentar a competitividade, vai reduzir custos através de investimentos, novos investimentos, acesso a insumos em condições mais favoráveis. E de Curitiba, no Paraná, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, também comemorou o fechamento do acordo. É algo que se buscava há 20 anos, né? Óbvio que haviam pequenos detalhes que tinham que ser acertados. Não é fácil quando você junta o conjunto de países da União Europeia e os nossos aqui da América do Sul, cada um com seus interesses. Então eu acho que foi uma grande vitória do governo do presidente Bolsonaro ter obtido agora, junto, obviamente, com os outros países que compõem o Mercosul, fechar esse acordo. Energia mais limpa e mais barata para o consumidor. No leilão organizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, foram contratados mais de 400 megawatts, gerados a partir de fontes limpas. A energia contratada vai ser produzida por 6 usinas de energia solar, 3 de energia eólica, 5 hidrelétricas e uma central que produz a partir de biomassa. Os contratados devem investir quase 2 bilhões de reais nas usinas geradoras e o investimento deve gerar 4.500 empregos. Um outro aspecto positivo dessa contratação, tanto na fonte eólica e solar, com destaque, que elas ocorreram na região nordeste do país, onde parte desses empregos destacados serão gerados nessas regiões onde há um IDH baixo, em função de condições econômicas dessa região, e que seguramente esses investimentos ajudarão aquelas regiões, aqueles estados que serão afetados por esses empreendimentos. Destacadamente o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e região norte do estado de Minas. E o Governo Agora fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma boa noite, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Mercosul e União Europeia acabam de fechar na Bélgica um acordo histórico negociado há 20 anos. Quem explica melhor para a gente ao vivo é a repórter Daniele Popov. Daniele, boa tarde. O que esse acordo de livre comércio representa para o Brasil? Oi, Roberto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O acordo é o mais amplo e complexo já assinado pelo Mercosul, por isso é considerado um marco histórico e foi bastante comemorado pelo governo brasileiro e por membros da União Europeia. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participaram da última rodada de negociações em Bruxelas, na Bélgica. Lá eles concederam uma entrevista à imprensa para falar, sobre esses últimos detalhes da assinatura desse acordo. De acordo com o chanceler brasileiro, esse acordo é considerado estratégico e tem um impacto extremamente positivo para a economia brasileira. A expectativa é de que, com esse acordo, sejam derrubadas, eliminadas tarifas de produtos brasileiros, como, por exemplo, suco de laranja, frutas e café solúvel. E as empresas brasileiras, elas serão beneficiadas com a eliminação de tarifas na exportação
importação de 100% da produção de produtos industriais. Produtos como cachaças, queijos, vinhos e cafés também serão reconhecidos como especiais do Brasil. Roberto, eu volto com você. Grande notícia, não é, Dani? Obrigado pelas informações, bom trabalho aí. E o presidente Jair Bolsonaro comemorou a conquista pelas redes sociais. Pelo Twitter, Bolsonaro parabenizou a delegação brasileira pelos esforços na negociação do acordo. Segundo ele, esse será um dos acordos comerciais mais importantes de todos os tempos e trará benefícios enormes para a nossa economia. Agora há pouco, o presidente voltou a usar as redes sociais para comentar o assunto. Ele disse que está cumprindo a promessa de fazer abrir o comércio do Brasil sem viés ideológico. E com essa informação histórica, a gente encerra esta edição do Governo Agora. Continue com a gente também pelas redes sociais. Até a próxima! E governo sinaliza que Brasil deve ficar no acordo climático. E ministro da Economia diz que estuda incluir estados na nova Previdência. Fique com a gente, Brasil em Dia já está no ar. São 9h45. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro discursou na cúpula do G20 e se encontrou em Osaka, no Japão, com o presidente Trump dos Estados Unidos e Emmanuel Macron da França. No encontro com o presidente francês, Bolsonaro disse que vai continuar com o Acordo do Clima de Paris. Em encontro reservado, o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro falaram sobre parcerias. Nós estamos à disposição para conversar com o Trump, de modo que possamos fazer parcerias e desenvolver o nosso país. Os dois presidentes também trataram do apoio dos Estados Unidos para a adesão do Brasil à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A inclusão no grupo de 36 países significa porta de entrada para novos investimentos por aqui. E num encontro informal, o presidente Jair Bolsonaro também se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron. Os dois trataram sobre questões de defesa e a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa e falaram sobre meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou a presença do Brasil no Acordo de Paris e convidou o francês para uma visita especialmente à região amazônica, onde, segundo o presidente, é possível aliar preservação com desenvolvimento. Na narrativa verdadeira a respeito do esforço que o presidente Bolsonaro vem realizando junto com o governo para que o meio ambiente seja preservado, como sempre o foi no nosso país, mas também nós temos a possibilidade de agregarmos a esse processo de preservação o desenvolvimento socioeconômico tão importante para o nosso país. No Japão, também foi momento de reunir o BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil preside o BRICS. Declaro aberta a reunião informal de líderes do BRICS. Nosso governo pretende trabalhar ativamente pelo fortalecimento desse grupo. E no G20, o presidente Jair Bolsonaro participou das primeiras reuniões com as maiores economias do mundo. Temas como economia digital e inovação estão sendo tratados. Comércio e meio ambiente, considerados mais delicados, também fizeram parte dos diálogos. Buscando paz aqui, harmonia, como estamos trabalhando, não é o caso aqui, a questão do Mercosul e a União Europeia. Já é noite no Japão e o sábado em Osaka também deve ser movimentado. O presidente Jair Bolsonaro discursa na plenária do G20. O presidente brasileiro também tem um encontro reservado com o presidente da China, Xi Jinping. O governo brasileiro trabalha para uma maior aproximação entre os dois países. O Brasil tem muito apreço
pela China, até porque nós sabemos da importância desse país, sob o ponto de vista comercial, não apenas comercial, mas principalmente sob o ponto de vista comercial para o engrandecimento do Brasil. Então é uma expectativa extremamente positiva. O presidente Bolsonaro preparou-se para essa reunião e acreditamos que vamos, a partir dela, somarmos ainda mais aspectos positivos nesse relacionamento. E ficou para a semana que vem a leitura do texto do relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira. Em entrevista a jornalistas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reiterou que confia no Congresso. Ele falou sobre o Pacto Federativo e disse que não será problema dividir o orçamento da União com os estados. Estamos todos muito construtivos. Eu confio nessa capacidade de articulação política, no papel decisivo tanto da Câmara de Deputados quanto do Senado. E é exatamente o que ele falou. Nós estamos trabalhando juntos, mas é evidente, se nós falamos de federação, de pacto federativo, desde o primeiro dia, se nós dissemos durante toda a campanha que era mais Brasil e menos Brasília, é claro que nós vamos dividir. E um novo programa para garantir melhorias no transporte público. O Ministério do Desenvolvimento Regional lança daqui a pouco o programa Retrem, uma linha de financiamento para os setores público e privado comprarem novas frotas metroferroviárias. Vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem as informações. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Pois é, Mara, o Retrem ele é uma linha de crédito dedicada exclusivamente aos trens e metrôs urbanos. No total, o governo federal vai disponibilizar cerca de R$1 bilhão por ano para a renovação da frota nas principais regiões metropolitanas brasileiras, com o objetivo de melhorar a prestação de serviço para os usuários de trens metropolitanos. No total, cerca de 11 milhões de pessoas utilizam esse meio de transporte todos os dias no Brasil. Os recursos virão principalmente do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O Retrem será anunciado daqui a pouco pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, em uma reunião aqui na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, de onde falamos neste momento. A expectativa da ABFER, a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, é a de que o Retrem impulsione este setor, gerando desenvolvimento econômico e principalmente emprego, já que esta se trata de uma linha de crédito dedicada exclusivamente aos produtos desenvolvidos e fabricados pela indústria brasileira. Mara. Obrigada, Ricardo. Bom trabalho para você. Mais empregos em maio. O Brasil registrou um saldo positivo de 32 mil novas vagas com carteira assinada no mês passado. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados. Depois de mais de 2 anos de desemprego, a oportunidade de voltar ao mercado chegou com uma vaga de atendente em uma padaria de Brasília. É bom trabalhar, né? Porque ficar desempregado não é muito bom, não. Além do Cleiton, milhares de outros brasileiros conseguiram uma colocação no mercado de trabalho no mês de maio. Segundo dados do CAGED, entre contratações e demissões, o saldo ficou positivo pelo 3º ano consecutivo, com mais de 32 mil novas vagas com carteira assinada. Agropecuária, construção civil e serviços foram os setores que mais empregaram. Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste tiveram saldo positivo nos novos postos de trabalho. No acumulado do ano, de janeiro a maio, o saldo de empregos no país também foi positivo. Foram criadas mais de 350 mil novas vagas. Para o governo, o resultado deve melhorar com a aprovação de reformas, como a da Previdência, que pode acelerar o crescimento econômico. A gente sabe que tem um resultado mais forte de contratação, mas a gente sabe que depende de outras coisas que estão travando a economia. Desculpa a insistência, mas é a reforma da Previdência, né? A gente tem um nó fiscal bem importante aí que a solução é a reforma da Previdência. O
O Ministério do Turismo fez uma pesquisa inédita com 2.000 agências de viagens de todo o país. No Rio de Janeiro, principal porta de entrada de turistas estrangeiros no Brasil, a pesquisa mostra que as novas contratações nas agências devem crescer 11%. Quem tem os detalhes é Marcelo Castilho, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Marcelo. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todos. No ano passado, 1.300.000 turistas internacionais estiveram por aqui no Rio. A gente sempre fala o potencial que o estado tem para o turismo, tanto na capital, que é mais conhecida como Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Maracanã, museus e praias, mas também há muitas coisas bonitas de se ver no interior, na região dos lagos, na região serrana e também na Costa Verde Fluminense. E a pesquisa nacional feita pelo Ministério do Turismo captou um otimismo por parte dos donos de 219 agências de viagens do Rio. Para esses empresários, a procura e o faturamento pelos pacotes turísticos vão crescer cerca de 60%. E com tanta demanda, o setor acena para contratar. 11% das agências sinalizam que vão buscar novos funcionários, tanto para atender quem quer vir para o Rio, como fazer o trabalho contrário dos cariocas e fluminenses que querem conhecer outros lugares. E esse estudo mostra que as cidades mais procuradas nas agências de viagens daqui foram pela ordem Fortaleza, seguida de Penha, Santa Catarina, Salvador, Gramado e Maceió. Mara. Obrigada, Marcelo. A inflação deste ano deve ficar em 3,6%. A estimativa foi divulgada pelo Banco Central. A inflação de 2019 deve cair, de acordo com o Banco Central. A estimativa é que neste ano o IPCA, índice que mede a inflação, recue de 3,9% para 3,6%. O Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país, deve crescer menos neste ano. O Banco Central reduziu de 2% para 0,8% a previsão de crescimento do PIB em 2019. Isso ocorreu por causa da menor produção agropecuária e da indústria no primeiro trimestre. Ainda segundo o relatório, a produção econômica caiu 0,2% nos 3 primeiros meses deste ano. Segundo o Banco Central, a recuperação da economia deve ocorrer de forma gradual e a aprovação da nova Previdência e de outras reformas são fundamentais para que o país volte a crescer. Nós trabalhamos com um cenário que a reforma vai ser aprovada. Trabalhamos com um cenário que, aprovando as reformas, nós entendemos que isso gera condições estimulativas na economia. A continuidade do processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para a queda da taxa de juros estrutural, para o funcionamento pleno da política monetária e para a recuperação sustentável da economia. Hora de saber como fica o clima em algumas capitais. Estamos no inverno brasileiro, então vamos aqui ao nosso mapa. Em Rio Branco, pancadas de chuva. Em Maceió, chuvas isoladas. Cuiabá, predomínio de sol. Em Vitória, muita nebulosidade. E em Porto Alegre, pancadas de chuva. Bom, vamos agora às temperaturas mínimas e máximas. Em Brasília, os termômetros marcam 14 de mínima e 24 de máxima. Em João Pessoa, 21 de mínima e 28 de máxima. E em Natal, 23 de mínima e 29 de máxima. Bom, o Comando da Aeronáutica investiga o militar detido na última terça-feira no aeroporto de Sevilha, na Espanha, por suposto envolvimento no transporte de entorpecentes em uma aeronave militar. O inquérito penal militar já corre sob sigilo. Ontem, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, falou sobre o assunto. Comprovada a culpa desse militar, saiba que se trata de um desvio dos mais caros valores éticos e morais que praticamos nas Forças Armadas brasileiras. Registro que se trata de um caso inadmissível. Um inquérito policial militar foi instaurado pelo Comando da Aeronáutica para apurar detalhes do caso. Agiremos com total transparência. Tudo que puder ser divulgado, que não comprometer o curso das investigações, será divulgado. O militar será julgado sem condescendência pela Justiça da Espanha e pela própria Justiça brasileira.
Brasil em Dia termina aqui. Boa semana. Tchau. A seguir, TV Brasil Animada.